Olá, meus queridos alunos e alunas da Rede de Educação de Barra Mansa. Meu nome é Maxwell, eu sou professor de História e Ética e Cidadania. Eu estou aqui para poder falar sobre o PED 1, especificamente sobre as questões de História e Ética e Cidadania, portanto. Beleza? Então vamos lá. Na seção 8, é uma questão sobre história, especificamente sobre a Era Vargas e o trabalhismo. Tá? Trabalhismo, ele vai ser uma perspectiva política, né? Ele vai ser, como eu posso dizer, uma política de Estado onde os governantes eles irão criar leis para organizar as relações de trabalho. Eles vão criar leis aonde as relações de trabalho serão mediadas pelo Estado. Tá? E Vargas vai ser o nosso governante que vai iniciar isso, iniciar essa perspectiva, vai implantar essa perspectiva. Tá? E o texto, o início do texto, ele vai falar sobre que em função não só dessa política do trabalhismo, né, mas de outros elementos, mas o texto vai se deter nas políticas do trabalhismo, a cidade ela vai começar a ser valorizada em detrimento do campo. Por quê? Juntamente com o trabalhismo, vai haver um incentivo, um investimento por parte do Estado na criação de indústrias nas cidades. E isso vai atrair, ou melhor dizendo, vai promover, vai provocar uma migração, um êxodo rural, onde as pessoas vão sair do campo e migrar para as cidades, justamente atrás de novas oportunidades de vida e de trabalho, principalmente. Né? Então, nesse contexto do trabalhismo, que não vai ser vivido somente no Brasil, não, tá, gente? Isso vai ser vivido em outras partes do mundo. Na Europa, essa realidade vai ser até anterior ao momento de 1930, ao contexto histórico de 1930, tá? Valorizando assim as cidades, né? Isso terá consequências benéficas e consequências ruins, mas isso a gente fala num outro momento, tá? Beleza. Principalmente com a criação de indústrias. E a região, especificamente de Volta Redonda e Barra Mansa, ela vai viver esse momento. Né? Com a criação em Volta Redonda da Siderúrgica Nacional, essa indústria vai atrair um êxodo, principalmente do pessoal de Minas, do interior de Minas Gerais ali, e de outras partes do Rio de Janeiro, vai promover uma migração populacional intensa, né? Ali para a região de Volta Redonda, Barra Mansa, em função da criação da CSN. Né? A região de Volta Redonda e Barra Mansa, eles vão viver esse momento. Né? Inclusive, a CSN ela vai ser criada no governo de Getúlio Vargas. Correto? E Getúlio Vargas ele vai passar a mediar, e isso em função da perspectiva do trabalhismo, as relações entre o patrão, representado pelo senhor Burns, aí quem assiste o desenho dos Simpsons, né? E o empregado, né? Representado pela figura do Homer Simpson. Né? Getúlio Vargas ele vai intervir nesse conflito, ele vai mediar, através de quê? Da criação de várias políticas, de várias leis que vão regulamentar as relações de trabalho. Principalmente vai proteger a vida do trabalhador, vai facilitar a vida do trabalhador, né? Criando leis que os protegem, por exemplo, leis que vão proteger o trabalhador caso ele se acidente, né? Leis que vão
dar ao trabalhador o direito de receber menos estando de férias, entre outras leis, né? O nome dessas leis que vão proteger o trabalhador, que vão regular as leis do trabalho, se chamarão de CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que existem até hoje, né? O Getúlio Vargas, ele vai ser nesse momento do governo de Getúlio Vargas que ele vai criar um Ministério do Trabalho, né? Que vai ser o órgão específico que vai ter os seus atributos em mediar as relações trabalhistas, em criar as leis trabalhistas, em mediar conflitos entre patrão e empregado. Beleza? Então, vamos lá para a seção 8. Especificamente, na seção 8, na letra A, está pedindo: construa um quadro comparativo com as condições do trabalhador, seguindo o modelo abaixo. No mínimo 7 itens cada. Eu dei 2 exemplos aqui. No primeiro quadro, vocês vão citar 7 exemplos da situação do trabalhador antes da criação dessas leis. E aqui, no quadro à sua direita, vocês vão dar 7 exemplos de como ficou a situação do trabalhador após a criação dessas leis. Eu dei um exemplo aqui. Antes de 1943, as férias não eram remuneradas. Após 1943, as férias passaram a ser remuneradas. Já dei um exemplo aí, vocês coloquem outros 6, beleza? Vamos lá então para a letra B. Sobre a Revolução Industrial, faça uma pesquisa sobre os combustíveis utilizados na Revolução Industrial, as horas de trabalho praticadas nessa época e as doenças que surgiram dos trabalhos exaustivos na época. Ou seja, nessa questão 3, vocês têm 3 perguntas para responder. Primeira, que tipo de combustível era utilizado na Revolução Industrial? Gente, quando eu falo na Revolução Industrial, é lá atrás, na época das primeiras máquinas, né? Lá na Idade Moderna, na época das primeiras máquinas, tá? Que não funcionavam a energia elétrica. É óbvio, eles tinham outro tipo de combustível, né? Que as faziam funcionar, beleza? É a primeira pergunta que vocês têm que responder. Segunda, as horas de trabalhos praticadas na época eram até 8 horas, como acontece hoje, ou as pessoas daquela época trabalhavam mais? É a segunda pergunta. A terceira, que tipo de doença era comum o trabalhador ter naquela época? Aí vocês vão ter que fazer uma pesquisa, beleza? Vamos para a letra C. A letra C é: escreva algumas influências da Revolução Industrial nos dias de hoje, na área da saúde e no meio ambiente. Ou seja, quais são as realidades que nós temos hoje na área do trabalho que são influências daquela época, né? Da época da Revolução Industrial? Ou, explicando de uma outra forma, quais as consequências que nós temos hoje, que nós vivemos hoje, né? Que foram motivadas lá na época da Revolução Industrial? Será que a poluição é uma consequência? Beleza? Então essa foi a letra C. Agora nós vamos para a seção 9, que fala especificamente sobre filosofia ou ética e cidadania. Beleza? A primeira parte do texto, ele vai falar sobre o tempo, né? Esse tempo que nos prende, que nos controla, não é verdade? Ué, como assim, professor? Você não tem hora? Nós temos hora para acordar, nós temos hora para dormir, nós temos a hora para ir para o trabalho ou para ir para a escola. Nós temos a hora de almoçar. Nós não podemos passar da hora de almoçar, não é verdade? Né? A sua mãe lá, né? O seu pai fala: tá na hora de almoçar. Não deixa para almoçar muito tarde, não é isso? Nós temos a hora de assistir televisão. Nós temos a hora de jogar. Nós temos a hora de ir ao médico. Porque se a gente chega atrasado, a gente perde a nossa vez. Nós temos a hora de conversar com os nossos amigos, né? Porque tem horário marcado. Nós temos o dia, né, do nosso aniversário, que nós temos que nos preparar para o aniversário, né? Ou seja, o nosso tempo
A nossa vida é regida pelo tempo, né? O tempo marca, o tempo nos controla, o tempo nos domina, o tempo ele diz para a gente o que nós temos e o que nós não temos de fazer. Certo? Né? Então, o início do texto ele fala sobre o tempo, né? E do meio do texto para baixo, ele já vai falar sobre um carinha chamado Heráclito de Éfeso, que ele foi um filósofo pré-socrático, ou seja, viveu antes de Sócrates, certo? Em que ele vai falar o seguinte, que o tempo, assim como a vida, ela é fluida, ou seja, ela não é estática, ela é dinâmica. O tempo é dinâmico, o tempo passa. Assim como a vida passa, a vida ela não fica estática. Se o tempo passa e a vida passa, tudo, a nossa realidade como um todo, ela é baseada na mobilidade, na fluidez. Nada é estático, né? E tem uma frase muito interessante dele, né, de Heráclito, que ele vai falar o seguinte: nós não conseguimos nos banhar 2 vezes no mesmo rio. Porque a segunda vez que nós formos nos banhar nesse rio, o rio já será outro. Por quê? Porque a água já passou. Então não é o mesmo rio, né? Vamos lá, Heráclito de Éfeso. Aqui, ele vai ser o filósofo que vai criar a perspectiva do mobilismo. Que é exatamente essa ideia que se tem de que o mundo ele é baseado na fluidez, na dinâmica, ele não é estático. Certo? Beleza, então. Agora, nós vamos para o item A. Certo? Que o autor aqui da questão, ele utilizou uma música, né, como Uma Onda no Mar, do Lulu Santos. Tá? Essa música é de 1982, eu tinha 7 anos. Beleza? Em que a música diz o seguinte: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, né? Num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir para si mesmo agora. Há tanta vida lá fora. Aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. Né? Não sou um bom cantor, né? Mas deu para quebrar o galho. Ou seja, a própria música está dizendo que a nossa vida é como a onda no mar. Vocês já foram à praia, né? E veio. A onda no mar, ela vai e vem num ritmo constante o tempo todo, assim como a vida, né? Beleza, vamos para a pergunta. O que existe em comum entre o pensamento de Heráclito de Éfeso e a letra da música escrita por Lulu Santos? Na verdade, foi escrita por Lulu Santos e Nelson Mota, né? Foram autoria de 2 pessoas, tá? Mas o que Lulu Santos e Nelson Mota concordam com Heráclito na música, né? Eles falam a mesma coisa? Eles têm a mesma perspectiva ou têm perspectiva diferente? Beleza? Vamos para a letra B, né? Segura esse carinha aí. Esse carinha aí é da letra C. A letra B, ele vai falar o seguinte: qual é o aprendizado e lições que você tira para a sua vida deste tempo de parada, de afastamento social? Ou seja, quais as lições para a sua vida você tirou desse momento de pandemia, de isolamento, de enclausuramento, né, de distanciamento social? Foram lições boas, ruins? Né? Na minha opinião, né, para mim, eu tive lições ruins, né, e lições boas. Por exemplo, as lições boas eu tive a oportunidade de estar mais próximo da minha família, né, dos meus filhos, da minha esposa, coisa que eu não podia antes, que eu estava sempre indo para lá e para cá, trabalhando em várias escolas, tá? Né? Então, teve situações boas e situações ruins. E para vocês? Quais foram as lições? Escrevam aí na letra B. Na letra C, aí sim é esse carinha aí do lado, por nome Ivan Lins. O autor da questão, ele vai utilizar uma letra de música chamada Um Novo Tempo, escrita em 1999, tá? Vamos lá na questão. Ivan Lins, na canção Um Novo Tempo, assim nos diz:
Um novo tempo, apesar dos perigos. Estamos em cena, estamos nas ruas, quebrando as algemas para nos socorrer. Né? Até aí. Visando este socorro, você certamente percebeu um movimento existente na sociedade para sanar as dores e sofrimento das pessoas. Elenque, ou seja, descreva esse movimento de transformação percebido por você nos gestos e ações da sociedade. Aí, esse trecho da letra de Ivan Lins está dizendo o seguinte, que os problemas que surgem na sociedade, nós, como participantes dessa sociedade, nós podemos criar soluções através da ajuda mútua, de um ajudar o outro, né? De um se importar com o outro. Né? Ou seja, elenque, né, esse movimento de ajuda mútua, de socorro que a própria sociedade faz em resolver os seus próprios problemas, né? Elenque, descreva esse movimento de transformação percebido por você nos gestos e ações, ou melhor, nos gestos e ações de solidariedade. Ou seja, nesse momento de pandemia, o que você percebeu de ações, de gestos de solidariedade, de ajuda mútua, em que a própria sociedade criou, né, situações em que ela mesma se ajudou, em que as pessoas se ajudaram, em que uns ajudou ao outro, né? Cite exemplos disso, em que a sociedade socorreu a si mesma através de quê? De gestos e ações de solidariedade. Né? Pode ser uns três exemplos. Beleza? Pessoal, espero que eu tenha ajudado a vocês, tá? Na solução dessas duas questões, na ajuda, né, na solução dessas duas questões, beleza? E até o próximo PED, que vai ser o 02, beleza? Um beijo grande para vocês e até mais.